Imagine um lugar onde navios inteiros desaparecem sem deixar rastro. Onde aviões somem dos radares como se tivessem sido engolidos pelo céu. Onde bússolas enlouquecem, rádios falham e sobreviventes, quando existem, não conseguem explicar o que viram. Esse lugar existe. Ele está entre Miami, Porto Rico e as Bermudas. E há séculos, o mundo conhece por um nome que arrepia até marinheiros experientes, o Triângulo das Bermudas. Mas o que realmente acontece ali? Tudo começa em alto mar. O ano é 1918. A Primeira Guerra Mundial ainda ecoa no Atlântico quando o navio USS Cyclops, da Marinha dos Estados Unidos, zarpa do Brasil em direção a Baltimore com 306 tripulantes a bordo. Era um cargueiro enorme, moderno e aparentemente seguro. Mas, depois de uma última parada em Barbados, o navio simplesmente desaparece. Sem pedido de socorro. Sem destroços. Sem óleo boiando. Sem uma única pista. As investigações duraram meses. O mar foi vasculhado por aviões e embarcações de busca. Mas o Cyclops parecia ter sido apagado da existência. Foi o maior desaparecimento de um navio da Marinha Americana em tempos de paz. E, até hoje, ninguém sabe o que aconteceu. Décadas se passaram. A maré levou outras histórias. Mas os desaparecimentos no Triângulo das Bermudas continuaram, alguns ainda mais perturbadores. Em 1945, 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos, modelo também Avenger, decolaram da base de Fort Lauderdale para um treinamento de rotina. Era uma tarde ensolarada, céu limpo, pilotos experientes. A missão deveria durar menos de 2 horas. Mas, cerca de 90 minutos após a decolagem, os controladores de voo começaram a receber mensagens inquietantes. A voz do tenente Charles Taylor, líder do Esquadrão 19, soava confusa. Estamos entrando em águas brancas, nada parece certo. Não sabemos onde estamos. Tudo está errado. Até o oceano não parece como deveria. As bússolas haviam parado de funcionar. Os aviões estavam voando em círculos, perdidos. O pânico crescia. Um operador de rádio tentou guiá-los de volta, mas os sinais ficaram cada vez mais fracos, até que desapareceram. Para sempre. 5 aviões, 14 homens. Sumiram como poeira ao vento. O mais perturbador, o avião de resgate, enviado horas depois, também sumiu. Nenhum destroço. Nenhum corpo. Nada. Na época, a Marinha declarou que o motivo do desaparecimento era desconhecido. Mas documentos internos revelaram algo mais sombrio. Os sinais de rádio foram interrompidos bruscamente. As últimas palavras captadas foram: "Não me siga, eles estão aqui." A partir daí, o Triângulo das Bermudas se tornou uma lenda viva. Nos anos seguintes, dezenas de casos se acumularam. Em 1963, o cargueiro SS Marine Sulphur Queen partiu de Beaumont, Texas, levando 15 mil toneladas de enxofre. Era um navio robusto, com 39 tripulantes. Mas, ao entrar na zona do Triângulo, desapareceu. Apenas uma mancha de óleo foi encontrada, sem explicação. Em 1978, um piloto privado chamado Irving Rivers estava se aproximando de St. Thomas, em Porto Rico. Ele chegou a ser avistado visualmente pela torre de controle. Estava a menos de 3 minutos do pouso. Mas, pouco antes da aterrissagem, o avião desapareceu do radar. Sem nenhum som, sem alerta de emergência. Ele simplesmente sumiu. E nunca foi encontrado. Muitos dizem que o Triângulo é apenas uma coincidência geográfica. Outros afirmam que o local está cheio de anomalias magnéticas, capazes de desorientar até os sistemas mais avançados. Mas há quem acredite em algo maior. Algo que vive sob as águas. Ou talvez, acima delas. As tribos indígenas que habitavam as ilhas antes da colonização europeia já temiam aquela parte do mar. Chamavam a área de as águas onde os espíritos sussurram. Diziam que, às vezes, embarcações eram levadas por mãos invisíveis, tragadas por forças que não pertencem ao nosso mundo. A própria Marinha Americana, apesar de nunca reconhecer publicamente o fenômeno, evitava treinar suas tripulações naquela região por anos. Como se algo ali estivesse fora das regras naturais. Como se o tempo e o espaço não funcionassem direito naquela parte do planeta. E, por mais que céticos tentem oferecer explicações, como tempestades repentinas, falhas humanas ou gás metano no fundo do mar, nada explica a ausência de destroços. Nada explica os sinais cortados do nada. E nada explica a sensação estranha que muitos relatam ao sobrevoar a área. Você pode até tentar racionalizar.
Dizer que tudo é mito. Mas e se eu te dissesse que um avião, décadas depois do caso do Esquadrão 19, apareceu no radar por 10 segundos no exato ponto onde os bombardeiros desapareceram? E que o número da aeronave, registrado no sistema, era o mesmo de um dos aviões perdidos? O operador que viu isso nunca mais voltou ao trabalho. E até hoje, jurava que ouviu uma voz no rádio, fraca, sussurrando: "Ainda estamos voando." Coincidência? Ou o tempo ali realmente se dobra? Você decide. Mas antes, já se inscreve no canal. Vamos revelar o caso de um navio que reapareceu, vazio. Com comida quente na mesa, motores ligados, mas nenhum tripulante. E o pior, ninguém sabe quem o estava pilotando nas últimas horas de navegação. Se você acha que já viu tudo, prepare-se. O que vem a seguir parece mentira, mas aconteceu. O ano era 1955. A Guarda Costeira dos Estados Unidos recebeu um alerta incomum vindo do Atlântico Norte, perto das Bahamas. Um navio mercante italiano, o Rosalie, cruzou com uma embarcação à deriva. Um grande cargueiro, aparentemente intacto, mas navegando sem rumo, sem ninguém ao leme. A tripulação do Rosalie se aproximou com cautela. Tentaram contato por rádio. Nenhuma resposta. Ao subir a bordo, o silêncio era sepulcral. O mar batia devagar no casco, como se respeitasse aquele cadáver flutuante. O nome da embarcação pintado na lateral estava parcialmente apagado pelo sal, SS Cotopaxi. Imediatamente, um alarme soou na cabeça do capitão do Rosalie. O Cotopaxi havia desaparecido em 1925, a caminho de Havana. Havia sido dado como perdido, junto com seus 32 tripulantes. Durante anos, familiares procuraram respostas. O navio simplesmente havia sumido no Triângulo das Bermudas, sem jamais emitir um pedido de socorro. Mas agora ele estava ali, 40 anos depois. Intacto. Dentro, as cabines estavam como se tivessem sido abandonadas às pressas. Mapas ainda abertos sobre as mesas. Diários de bordo com anotações recentes, datadas de 2 dias antes da descoberta. A comida na cozinha, ainda morna. E o mais sinistro, as caldeiras estavam acesas. O motor, embora falhando, ainda pulsava lentamente. Mas não havia ninguém a bordo. O mais absurdo, o diário do capitão continha um último registro feito 2 dias antes da embarcação ser encontrada. Dizia: "Estamos sendo seguidos. Mas o radar não capta nada. As luzes aparecem à noite. Elas vêm do céu e depois mergulham no mar. Não sabemos se são reais. O mar está diferente. É como se estivéssemos presos em um tempo que não anda." As autoridades isolaram o navio. Ele foi rebocado até o porto de Charleston. Mas, antes de chegar, desapareceu novamente. Os rebocadores perderam contato à noite. Quando o dia amanheceu, nada. O Cotopaxi nunca mais foi visto. E isso não é ficção. Nos registros oficiais da Marinha e da Guarda Costeira, o caso do SS Cotopaxi foi arquivado como incidente sem resolução. Mas quem trabalhou na investigação relatou um detalhe que nunca foi divulgado publicamente. Os relógios dentro do navio marcavam horários diferentes. Como se o tempo estivesse quebrado. Congelado em cada cabine de maneira diferente. E por falar em tempo, em 1991, o piloto Bruce Gernon decolou com seu pai e um amigo de Andrews Island, nas Bahamas, com destino a Miami. Era um voo de 90 minutos. Um trajeto simples, feito dezenas de vezes por pilotos experientes. Mas naquele dia, Gernon notou algo estranho. Uma nuvem enorme, em forma de anel, se formava diante deles. Ele tentou desviar, mas foi engolido. No interior da nuvem, o avião começou a vibrar. Relâmpagos sem som cruzavam o céu, e as paredes da nuvem pareciam girar. De repente, uma espécie de túnel se abriu, como um vórtice. Ao sair do outro lado, o céu estava limpo. Azul. Mas o mais chocante veio do controle de tráfego aéreo. O avião de Gernon estava sobre Miami. Havia voado 160 quilômetros em apenas 3 minutos. Impossível para a velocidade que estavam. Ele havia saltado no tempo. O radar havia perdido o avião por 10 minutos. Era como se ele tivesse deixado de existir, e depois, retornado. A teoria de Gernon, e de alguns meteorologistas, é que ele atravessou um fenômeno chamado de nuvem eletrônica de distorção temporal. Mas até hoje, a ciência não conseguiu comprovar ou reproduzir algo semelhante. Coincidência ou não, esse tipo de relato é mais comum do que se imagina no Triângulo das Bermudas. Inclusive, em 2008, um veleiro chamado K-Segunda,
encontrado deriva ao norte da Austrália, longe do Triângulo, mas sob circunstâncias semelhantes, chamou atenção por um motivo perturbador. Laptop ligado. Comida posta à mesa. Câmera gravando. Mas, nenhuma alma a bordo. As últimas imagens da câmera mostravam os 3 tripulantes observando algo no horizonte, fora da lente. Eles se aproximam da borda, e a filmagem termina. O que viram? Nunca saberemos. O padrão é assustador. Pessoas desaparecem, mas os ambientes permanecem. Como se alguém ou alguma coisa soubesse exatamente o momento de agir, sem deixar vestígios. Sem dar tempo para que ninguém escape. O mar do Triângulo parece escolher suas vítimas. Às vezes, leva tudo. Às vezes, deixa só a carcaça. Como um aviso. Mas e se esses desaparecimentos não forem obra da natureza? E se houver algo inteligente por trás disso? Nos arquivos da Marinha Americana, existe um relatório altamente confidencial vazado em 1997. Ele descreve uma missão submarina conduzida na região do Triângulo, próxima à fossa de Porto Rico. Lá, os sensores identificaram estruturas no fundo do mar que pareciam construídas. Não formações naturais, mas simétricas, com ângulos perfeitos e corredores internos mapeados por sonar. A missão foi abortada após os mergulhadores perderem contato com a superfície por 9 minutos. Quando voltaram, estavam desorientados, sem memória do que viram. Alguns apresentaram queimaduras leves e distúrbios de fala. 2 morreram semanas depois, sem explicação médica. E o que está registrado nas anotações da tripulação do navio de apoio? Não estamos sozinhos aqui embaixo. O mar fala com quem escuta. A verdade é que o Triângulo das Bermudas não se comporta como um lugar comum. Ele parece vivo. Como um predador paciente. Um devorador de histórias. O oceano esconde mais do que peixes e naufrágios. Ele guarda memórias esquecidas, ossadas de navios engolidos pelo tempo, e talvez algo ainda mais antigo. Algo que respira, e espera, no fundo. Nos anos 1980, uma equipe de mergulhadores civis recebeu autorização para explorar a região ao redor da fossa de Porto Rico, um dos pontos mais profundos do Atlântico, localizada exatamente na borda do Triângulo das Bermudas. Eles buscavam sinais de naufrágios históricos, mas o que encontraram foi algo que nem os seus sonhos mais perturbados poderiam prever. A 6.000 metros de profundidade, em meio à escuridão absoluta, os sonares começaram a captar estruturas retangulares, com ângulos perfeitos e linhas paralelas. Pareciam corredores ou túneis, como se fossem parte de uma antiga cidade submersa. Mas o mais estranho veio depois. Ao se aproximarem do local, todos os equipamentos começaram a falhar. Câmeras desligaram. Lanternas piscavam. E, então, vieram os sons. Gravações da missão captaram ruídos incomuns, frequências baixas e intermitentes, que se repetiam em padrões quase musicais. Alguns especialistas sugeriram que eram apenas sons de baleias, mas os mergulhadores discordavam. Segundo eles, era como se alguém, ou alguma coisa, estivesse tentando se comunicar. E então, as luzes apareceram. Não vinham do navio, nem das lanternas. Vinham de baixo. Esferas azuladas, flutuando, dançando sob a água, se movendo de forma coordenada, como se tivessem vontade própria. Em pânico, os mergulhadores foram puxados de volta à superfície. Um deles, ao chegar ao convés, gritava em choque. Não eram luzes, eram olhos. Estavam nos observando. Nos dias seguintes, 2 membros da equipe abandonaram suas carreiras. Um terceiro foi internado com distúrbios paranoides, afirmando que o mar está me chamando de volta. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que viram. O relatório oficial foi arquivado com a marca, classificação, acima do sigilo máximo. Mas há registros civis, vídeos borrados, gravações de rádio interrompidas, relatos de pescadores, que apontam todos na mesma direção. Algo habita o fundo do triângulo. Algo que, talvez, sempre esteve ali, esperando. E o que dizer dos relatos de pilotos que cruzaram o triângulo e voltaram mudados? Em 2003, um avião de carga que fazia a rota da Colômbia até Miami cruzou a região à noite. O piloto, já experiente, relatou algo inédito. Ao passar por uma faixa de nuvens incomuns, o horizonte desapareceu completamente. Por 15 minutos, era como se voassem dentro de um cilindro sem tempo, sem direção. Todos os instrumentos falharam. Mas o mais curioso foi o que veio depois. A gravação da caixa preta mostra que, em determinado momento, uma voz feminina sussurra coordenadas exatas que levaram o avião para fora do túnel de nuvens. Nenhuma mulher estava a bordo.
Nenhuma voz foi ouvida na cabine naquele momento. Mas a gravação é real, e ainda hoje está arquivada em um relatório da FAA, a Agência de Aviação dos Estados Unidos. Será que há algo, ou alguém, tentando guiar os sobreviventes de volta, enquanto outros são mantidos lá embaixo? E por falar em vozes, um dos casos mais bizarros do Triângulo aconteceu com um operador de rádio na base de Key West, em 1989. Durante uma madrugada tranquila, ele recebeu uma transmissão em código Morse vinda do oceano. Era um pedido de socorro. O código identificava a embarcação como SS Cotopaxi, o mesmo navio que desapareceu em 1925 e reapareceu misteriosamente em 1955, como falamos antes. O operador registrou tudo. Ele sabia que o Cotopaxi estava desaparecido, e mesmo assim, lá estava a transmissão, gravada e decodificada. As últimas palavras eram claras. Ainda estamos aqui. O tempo não passa. Mas esse é só mais um entre dezenas de registros que foram abafados. Pessoas desaparecem e voltam diferentes, quando voltam. Algumas dizem não lembrar de nada. Outras afirmam ter visto uma cidade brilhante no fundo do mar. Um dos poucos que voltou em condições de falar, um velejador canadense resgatado após 3 semanas desaparecido em 2011, disse algo que ninguém conseguiu entender totalmente. Lá embaixo, não existe tempo. Só vozes. A gente não afunda. A gente fica preso. Preso onde? Em que dimensão? Em que espaço? Muitos pesquisadores acreditam que o Triângulo das Bermudas seja uma janela geológica, um ponto de intersecção entre campos eletromagnéticos profundos da Terra e forças que ainda não compreendemos. Como se fosse uma rachadura na realidade. Um lugar onde as leis do tempo e da física são maleáveis e traiçoeiras. Outros acreditam em tecnologias submersas, artefatos de uma civilização perdida, talvez Atlante, que ainda pulsa no fundo do oceano, interferindo em nossos sistemas, apagando nossas rotas e confundindo nossas máquinas. E há os que juram que a resposta está no céu, que o Triângulo das Bermudas é uma espécie de aeroporto natural para inteligências não humanas, que observam, sequestram, testam e às vezes devolvem. Mas o mais assustador é o que ninguém pode negar. Essas histórias continuam. Mesmo agora. A cada ano, pelo menos 3 ou 4 embarcações desaparecem naquela área. Pequenas, grandes, com ou sem alerta. Algumas são encontradas, vazias. Outras, jamais. E todos os pilotos comerciais são treinados para não relatar anomalias ao cruzar o triângulo, para não criar pânico. Mas os áudios vazam. Os vídeos circulam. E os mistérios se acumulam, camada por camada. Como um grande segredo que o oceano se recusa a contar, mas também se recusa a esconder completamente. Porque talvez, no fundo, ele queira que a gente saiba. Que a gente tema. Ou, quem sabe, que a gente venha. E você? Teria coragem de sobrevoar esse trecho do Atlântico? Ou entrar em um barco e cruzar as águas onde o tempo se parte? Cuidado! Porque se o triângulo te escolher, talvez você volte. Ou talvez, você fique. E o mais assustador, ninguém vai lembrar que você existiu. Ficamos por aqui, até a próxima história surpreendente.